E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e como você já bem viu, nós estamos gravando diretamente da AgriShow esse ano, cara. E quem viabilizou a nossa vinda para cá foi o Grupo Piscin. O Grupo Piscin está há mais de 60 anos nesse mercado, trabalhando com inovação e tecnologia voltada para preparo de solo e também distribuição de fertilizantes, enfim, cara. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os produtos que a Piscin oferece, é só acessar www.piscin.com.br. E quem também está com a gente nessa temporada é a Scad Agro, cara. Scad Agro que tem mais de 35 anos aí trabalhando com software voltado para produtores rurais. Então, se você quiser entender melhor os seus custos de produção, entender melhor os seus números, cara, entre em contato com o pessoal da Scad Agro. É só chegar em www.scadagro.com.br e conversar lá com o pessoal que vai ser muito legal, beleza? E quem também está com a gente nessa temporada é a NutriPura, Nutrição e Pastagem, que há mais de 24 anos vem trazendo soluções e tecnologias para produtores rurais, para pecuaristas que querem aumentar a sua produtividade, lucratividade e sustentabilidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos e principalmente dos serviços da NutriPura, só acessar www.nutripura.com.br. Beleza? Agora, vamos para o episódio dessa semana. Muito bem, nesta semana estamos aqui com Cláudio Tomazella. Tem anos que eu tô querendo fazer esse episódio aqui. Meu querido doutor Polegar, fundador da minha república, coração de mãe. Cara, consultor na área de irrigação, trabalhou a vida inteira nesse negócio aí. Seria muito obrigado por você estar aqui com a gente primeiro e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, Doc. Paulo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite feito. Então aqui vamos tentar mostrar um pouquinho da história que a gente conhece sobre a vida da irrigação no Brasil. É isso aí. Eu venho da roça, na verdade, né? Só antes da gente começar, ó, eu quero te dar um presente, Doc. Opa! Que é o seguinte, esse aqui é um cafezinho que a gente faz em parceria com a Santupar, do nosso querido amigo Caio Zitelli, da família Zitelli lá de Franca. Esse é aquele... E é bicho também, o Caio? Bicho também. Bicho colheita feliz. Maravilha. Esse é aquele drip coffeezinho. O sachêzinho. Que fica top pra você tomar ali. Maravilha. Tomarei com muito gosto. Muito bom. Legal. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí. Você já viu aqui, vai render, né? Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, agora sim, Doc. Estamos aqui de volta. Conta um pouquinho da sua história para nós. Tá, eu já sou um pouquinho mais experiente em vida, né? Não, você é jovem há mais tempo. Exatamente, profissionalizado mais cedo, tá? Eu, na verdade, eu nasci na cidade de Conchas, aqui no estado de São Paulo. Eu costumo brincar com o pessoal que é o epicentro do mundo. Deus, quando criou o planeta Terra, falou Conchas e o resto está em relação a. Mas eu saí da minha cidade em 1977, fui a Piracicaba fazer cursinho, fiz o curso CLQ, porque eu terminei o colegial na época, fiquei 2 anos parado, e depois tive que fazer cursinho, porque tinha vindo de uma escola pública, boa, mas era uma escola pública, para concorrer com quem vinha de São Paulo, lá do Colégio Bandeirante, Dante Alighieri, aí foi uma barra. Mas eu entrei bem, eu entrei em 52º na Luiz de Queiroz na época, bom pra caramba. E saí em 57º, então fiquei na média, tá bom, não mudei muito. Mas foi uma coincidência, porque eu estava falando que eu nasci na roça e nós tínhamos uma pequena propriedade. Hoje é moda falar em agricultura familiar, e era realmente. E nós plantávamos, eu lembro que a gente plantava arroz, feijão, milho, coisa pequena. Sim. Mas em 3 safras seguidas nós perdemos o arroz por falta d'água. Talvez isso tenha estimulado, ou tenha ficado talvez no subconsciente. Uhum. Aí eu fui estudar em Piracicaba, eu fiz um ano de cursinho, morei numa pensão da Lu, depois fui para Gandaia, que era uma república de estudantes, morávamos em 13 pessoas lá. Nossa. O número não é muito bom, mas eram 13. E de lá eu prestei vestibular. Quando eu prestei vestibular, eu fui morar na República Pouco Louco. Era o único não japonês. Morei 4 meses na Pouco Louco. Tá? Aí eu participo do churrasco da Pouco Louco. Uhum. E depois fui para a casa do estudante. E na escola havia uma condição que a escola dava. O professor Carlos Sodero Martins tinha lá o serviço social. E eles davam uma bolsa, uma monitoria. E eu estava lá fazendo matrícula e falei, eu vou me inscrever. Aí passou lá o professor Olita, falecido já há 2 ou 3 anos atrás, o grande Antônio Fernando Lordelo Olita. E o Sodero falou, professor Olita, tá precisando de um estagiário lá?
Ele olhou para mim, passa lá. Eu, no segundo dia de aula, fiquei no departamento de engenharia rural, na irrigação. Fiz 4 anos de monitoria. Caraca, velho. Então, minha vida mas foi então não, quase uma obra do acaso isso aí. Foi por acaso. 1978. Então eu digo que eu estou na irrigação desde 1978. Já se vão 40 e alguma coisa, né? 48, né? 48 anos. E eu fiquei os 4 anos, aí eu me formei. Eu me lembro que eu fiquei na escola e eu acabei sendo escolhido orador das turmas, que era engenharia agronômica, engenharia florestal e economia doméstica, tá? E eu saí de lá, estava preparando o discurso, fui lá com o professor Gilmar para ver o mote do discurso, e ele me deu um mote que é até engraçado, porque eu tenho 1,60 m de altura, e quando eu cheguei, o professor Gilmar falou, você já é o mote. Falei, caramba, o que é, professor? Ele falou, tá aqui, 1950 e pouco, alguém tentou fazer um negócio, depois não fez, mas ser grande. Aí eu fiz o discurso, quero ser grande. Quando eu fiz o discurso, foi só risada, né? Mas aí conta uma história, uma evolução realmente, desde a época de criança, que você quer ser grande, o que você quer fazer e tal, até você ser engenheiro agrônomo pela Luiz de Queiroz. E foi legal. Então eu fiquei na escola fazendo preparando o discurso, aí tinha um amigo meu, o Giorgio Vecco, que fazia estágio comigo, 6 meses depois ele entrou comigo, que hoje ele mora no Canadá, o Ostra, e nós começamos, ele falou, a Rainbow está contratando 2 caras lá, posso mandar teu currículo? Ele mandou. No final, eu acabei entrando na Carborundo, a Rainbow era a Rainbow Manufacturing Company, uma empresa do estado de Columbus, Ohio, e fabricava os sistemas autopropulsados, autopropelidos, que a gente chama, os Travelers. E eu acabei entrando lá, o primeiro ano como engenheiro de aplicação, depois supervisor, depois gerente da engenharia de aplicação e desenvolvimento de mercado. Mas isso lá ou aqui? Em Vinhedo. Em Vinhedo. Aí fui morar em Campinas, casamos em 83, e eu fiquei lá até 88. Mas a minha meta era dar aula, e eu queria dar aula na Luiz de Queiroz. Aí eu me desliguei da Carborundo, voltei para a universidade, acabei fazendo mestrado em irrigação com o professor Olita, e doutorado depois com o professor Frisoni e Tarley. E quando eu me vi, começaram a me chamar para fazer alguns projetos. Começamos um primeiro grande projeto de cana irrigada no Brasil, que era perto da usina Nova Olímpia, em Tangará da Serra, Mato Grosso. Fizemos lá para o Lacir de Moraes, eram 35 mil hectares de terra. Isso. Íamos começar com 10 mil. Aí fomos eu, o Clébio Mattioli, depois trouxemos o Fernando Montanelli, o Anderson, que fez estágio lá também. Fizemos o projeto. Aí o projeto entrou, na época, 92, foi o plano Collor. Aí o Lacir nos chamou e falou, pá, quanto é que eu pago para vocês pararem o projeto? Se fosse antes, eu vendia para o governo ou para os japoneses. Paramos, até deu uma boa grana, deu uma arrancada boa. Continuei no doutorado. Aí eu comecei a fazer um trabalho para a Zeneca Sementes, no norte de Minas, que era ligada à Dow Química na época. E era o Nanico, da turma 79, que estava na linha de frente. Ele me chamou e eu comecei a fazer, fui dos primeiros a fazer avaliação de desempenho de equipamento de irrigação para a produção de milho em pivô, tá? Porque eu já vinha da área de pivô central, porque o primeiro pivô Carborundo instalado no mercado foi em 1982, eu estava lá dentro, que era o pivô da Lindsay, e depois eu volto um pouquinho para contar essa evolução da irrigação, e nessa época eu recebi um telefonema de um senhor que tinha uma fazenda em Mimoso do Oeste da Bahia, Era o primo do Ângelo Calmon de Sá. E ele me chamou, eu fui lá para consertar hidraulicamente 7 pivôs que eles tinham. Um projeto bonito. Por fim, eu acabei ficando lá, e ele até queria que eu ficasse na região. Era o Roberto Calmon de Barros Barreto, falecido já. Tem um bicho, filho dele, que fez Exalc também. Então eu fiquei lá de 2003 de 93 a 2003 na região, indo e voltando. Morei 4 anos em Barreiras. Mas ao mesmo... Você sabe que minha avó é de Barreiras. É de Barreiras? A minha avó. Oi, rapaz. Nossa. E ao mesmo tempo que eu estava em Barreiras, o Kiyoshi Shida, o exalquiano da turma 86, de 66, que era da turma do Vavá, ele me chamou para ir fazer um trabalho com ele para Iharabras, que era a Fazenda Bagiza, na Chapada Diamantina. Então eu fiquei atendendo Chapada e oeste da Bahia por 10 anos. Caraca. Voltando um pouquinho para a irrigação, em 1979, tinha uma empresa chamada Asbrasil, Aspersão do Brasil S.A., que ela fazia muito propaganda nas universidades, ligada ao KIP, a família KIP, que estava em São Bernardo do Campo. E eles fizeram um acordo com a Valley Valmont americana para trazer o primeiro pivô oficial no Brasil, chamado Valmatic. Valmatic era uma empresa que foi criada
para comercializar produtos da Vale fora dos Estados Unidos. E quando eles colocaram o primeiro pivô, foi em 79, chamou-se Valmatic. E eu tive a oportunidade de ir com o professor Olita. Ele me chamou para a inauguração desse pivô em Brotas. Primeiro pivô do Brasil. Primeiro pivô. 79, isso? 79. Teve uns lá na Bahia que eles instalaram, importaram acho que uns israelenses. Mas o primeiro pivô oficial mesmo era um As Brasil, que era usado para irrigação com água e com dejetos de gado da família... Agora eu vou esquecer o nome deles, mas era em Brotas, São Paulo. Sim. E aí eu fiquei lá. Como a As Brasil já tinha pivô, a Carborund em 1980, 81 começou a pensar em trabalhar também com pivô, porque eles trabalhavam com a linha de autopropelido, né? Era a família Combo, Mini Combo, Microcombo. E eu já estava lá dentro. Daí eles acertaram um joint venture com a Lindsay Manufacturing Company, também do estado de Nebraska, da região de Lindsay. E eu, coincidentemente, comecei a trabalhar com eles com os pivôs. Né? Então, em 82, eu também estava no primeiro pivô da Lindsay no Brasil, no Mato Grosso, na fazenda do Lacírio Moraes, lá no Mato Grosso do Sul. E o segundo foi em Bragança Paulista, para batata. E aí eu fiquei 8 anos lá. E na época você podia importar tecnologia, mas não podia importar produto. Tá? Existia uma dificuldade do governo brasileiro que não permitia. Então, o As Brasil trabalhava com os aspersores para os equipamentos pivô central, uma marca própria, um produto deles, e a Carborund, quando entrou, começou a fabricar os produtos também. Então, eles copiaram um regulador de pressão, que é aquela peça que é responsável pela equilibrar a pressão ao longo de toda a linha lateral do pivô. Eles copiaram um regulador da Nelson e um aspersor da Senninger. E ficamos até 83, 84 e dava muito problema, porque era um pivô com uma resina só, problema de... não tinha um estudo de tensão, de estresse. Aí nós trouxemos para dentro a Fabrimar, que já era uma empresa que fabricava alguns aspersores de jardim, além da parte metálica que eles faziam, né, para casas, etc. Aí eles começaram a desenvolver os reguladores de pressão e os aspersores para nós. E ficamos aí até 86. 86, a Carborund deixou de trabalhar com a Fabrimar e trouxe a Nelson Irrigation, do estado de... em Walla Walla, estado de Washington, para fornecer os aspersores para nós. E aí eu saí, me desliguei em 88. Nessa mesma época, a As Brasil, que estava trabalhando com os produtos próprios, começou a trabalhar com a Senninger. E era interessante, porque daí as revendas de irrigação, e a Carborund é uma das primeiras a desenvolver a rede de revendas para irrigação. A As Brasil tinha a estrutura própria, a As Brasil Nordeste, a As Brasil Cerrado, aí tinha a As Brasil São Paulo, e a Carborund trabalha com as revendas de tratores, né? Que era Valmet, Massey Ferguson, CBT, não lembro mais, Ford. Sim. Mas não eram especializados em irrigação, porque irrigação era muito incipiente, ninguém fazia irrigação, na verdade. Ainda hoje né, Doc? Assim, evoluiu muito, óbvio, mas tem muito espaço para crescer ainda. Muito, tem muita coisa a ser feita ainda. Mas aí, continuando a história, que é interessante, nós ficamos, aí eu me desliguei da empresa, aí a As Brasil, na verdade, passou a trabalhar com a Senninger. E aí era uma briga das revendas, era interessante. O meu é melhor, meu pivô é melhor porque eu trabalho com Senninger. O outro, não, o meu é melhor porque eu trabalho com Nelson. O que não era de todo errado, porque a estrutura aérea é tal, né? E alguns componentes elétricos. A parte responsável mesmo pela distribuição de água no sistema são os aspersores, os reguladores de pressão que mantêm a pressão adequada. E aí foi. Eu me desliguei em 88, voltei para a universidade, fiz mestrado, doutorado e tal, que foi interessante. Aí comecei a prestar serviço e acabei. Quando eu percebi, eu estava morando em Barreiras. Mas eu fui ainda quando era Mimoso do Oeste. Sim. Mimoso do Oeste era um distrito de Barreiras. Hoje, na época que eu fui, tinha 3 mil habitantes, não tinha asfalto, não tinha nada, estrada não tinha asfalto. Evoluiu demais. Hoje tem lá seus 130 mil habitantes, virou uma coisa monstruosa aquilo, Barreiras cresceu muito e é gostoso de ver isso. Só que eu comecei prestando um tipo de trabalho, de serviço, com assessoramento a equipamentos já instalados, e de repente eu entrei com a parte de projetos. Então eu fui um dos que, não fui o primeiro não, porque já havia alguns projetos de irrigação que a própria indústria vendia, as revendas vendiam. Mas realmente fazendo projeto direto para o cliente, para eles cotarem com as empresas, fui eu. Então eu tenho na verdade, foi o primeiro consultor independente, vamos dizer assim. Que fazia o projeto, eles cotavam. Então eu posso dizer que eu fui o primeiro a fazer projeto independente da marca. Vocês estão vivendo a história viva aqui, porra. Essa é a história viva. Que massa, cara. E falo com orgulho, porque realmente foi uma fase fantástica. Sim. E só me desliguei de lá porque na época minha esposa estava precisando voltar para a universidade, e ela era dentista da Unicamp, e eu também estava tendo um namoro da diretoria da Senninger, que queria vir para o Brasil,
E depois de 4 tentativas, eu acabei aceitando e estabeleci a Seniger no Brasil, do zero, tá? Eu e mais um cara, depois fomos... entrou a mosquinha. E depois fomos evoluindo e fizemos todo o trabalho. Hoje a Seniger praticamente domina o mercado de irrigação, de componentes dos aspersores para irrigação. Quando foi em 2003, nós estabelecemos a Seniger. Fiquei até 2013, quando eu me desliguei, e voltei. Falei, e agora? No dia que eu me desliguei da empresa, eu recebi um telefonema do pessoal da Nelson. Os headhunters da Nelson estavam procurando alguém para também estabelecer a Nelson no Brasil. Então, com isso, eu saí de uma, já migrei para outra. Sim. O concorrente. Estão aí até agora, até essa semana passada, que eu acabei me desligando da empresa, mas conseguimos realmente trazer o nome Nelson de volta para o mercado, pela terceira vez. Sim. Que a primeira vez foi com a Carborundo, depois eles ficaram com a Lindsay, e a terceira fomos nós. A estrutura está lá em Mojimirim, São Paulo, e eu agora voltando para o mercado de novo, vou fazer um sabáticozinho que eu estou precisando agora fazer e depois voltar. Provavelmente trabalhar na parte de consultoria, assessoria, porque existe um hiato muito grande entre o cliente na hora que ele compra e o que ele está comprando, não necessariamente aquilo que ele queria, mas foi o que foi oferecido, e aquilo que foi oferecido a ele. Então eles estão me cobrando até para fazer esse tipo de trabalho, mas ainda não decidi. Eu vou dar uns 2 meses aí de descanso para... Fica pensando nisso agora, para ajeitar a vida. É isso aí. Pô, que legal. Ô Doc, assim, é interessante, né? A gente se conhece desde quando eu entrei na faculdade, que foi 2005. Né? Participei muito da Coração lá. Então, na Coração de Mãe e tal. E a gente não sabe, né, das histórias. Se a gente não para conversar assim, dessa maneira, não... Eu tenho uma coisa, eu normalmente não divulgo muito o que eu faço, não. Já fiz muita coisa que não foi divulgada, não. Se você for realmente esmiuçar, você vai ver que tem coisa demais. Eu, na época da escola, eu era estudante, estudava mesmo, fazia monitoria, e eu também, junto com o Tácito, fundamos a Tobalc. Torcida Baixaria, Luiz de Queiroz. Mas foi fantástico. Era para agitar a torcida. Além de jogar pela escola, a gente fazia tudo isso aí. Depois eu me formei e eu ia todo ano. A minha esposa era de Piracicaba, mas eu ia porque eu era um ferrenho admirador da escola. Sou ainda, né? Ia todo ano lá e começamos a reunir um grupo, não aqueles dos quinquênios, de 5 em 5 anos. Nós começamos a ter um grupo que ia todos os anos. E aí, na época que o Vavá era diretor, nós provocamos o Vavá e falamos, vamos montar um grupo aqui para ver se nós trazemos. Porque a ideia, o que era? Era trazer a população da escola, não só aqueles ligados aos quinquênios, que muitos, foi com 25 anos de formado, chorou para burro porque perdeu antes. Aí montamos lá e estamos lá numa conversa, eu, Repolho, Luiz Mário, uma gangue boa, tá? Aí o Vavá, vamos montar, vamos fazer uma ata aqui, põe lá, Exalc todo ano. Eu falei, não, Exalc é a sempre. E qual que era a ideia do A Sempre? Era realmente provocar os que estavam na universidade e os que estavam fora, mas no sentido ver que existia um tesão de você voltar lá e rever os amigos. Porque, no fundo dessa vida, a gente sabe que vai morrer. Não sabemos como nascemos, mas sabemos que vamos morrer. Mas o que vale realmente são os relacionamentos, as amizades que nós fazemos. Claro, alguns têm alguns tropeços na vida, faz parte, tá? Uns têm mais sorte, outros menos. Mas... isso aí provocou e foi um negócio interessante, rapaz. Valeu. E tá lá. Depois eu fui vice-diretor da Areal, que por 3 mandatos, naquela mudança com a saída do Roque, o pessoal da escola. Eu não podia ser o presidente, o diretor, porque eu morava fora, eu morava em Olambra, e teria que ser alguém de Piracicaba. Então colocamos lá o Tony, o Cancro, e ele fez um belo no mandato. Depois nós saímos, aí fiquei no conselho, agora eu tô mais afasta. Deixa essa bichada tocar, desde que não façam besteira, tá bom. Doc, seguinte, vamos lá. Tem muitos elementos interessantes aqui pra gente tocar, né? Você participou do primeiro basicamente, sistema de irrigação de pivô. Você estava lá, né? Quando começou. A gente brincava aqui agora há pouco, assim, hoje ainda tem muito o que crescer e tal, né? Mas conta pra gente, assim, como que era na época, sabe? Como que você começou a estabelecer... Como que foi o trabalho para você levar sistemas irrigados assim, Brasil afora? A pergunta é bem interessante, porque aí está toda a evolução da irrigação no Brasil. Exato. A irrigação mesmo começou com sistemas que nós chamamos convencionais, que são aspersores de impacto, aquele que ele vai batendo. Sim. Por isso é impacto, porque é o impacto do jato do braço dele na saída da água. Aí ele vai distribuindo água. Mas eram aspersores, vamos dizer assim, tupiniquins, não que fazia seu efeito. E tem até hoje, tá? Tem marcas que estão até hoje, tá? Sim. São aspersores muito baratos, com pouca tecnologia, mas se vende, tá? E atende a muita gente. E
Isso foi lá por volta de 75, quando entrou realmente a indústria metálica, os tubos de metálico. E eu também, na época da Carborundo, eu participava da elaboração das normas brasileiras, normas técnicas para produtos, ensaios, avaliações. Eu participava pela Carborundo, tá? Cada empresa tinha as universidades tinham os elementos, e era uma coisa bem forte. A gente não criava normas, mas era uma mistura da ZAI americana com a ISO europeia. A gente fazia uma mescla dos dois e ali nós ditávamos o que deveria ser feito. E foi quando surgiram os tubos de 6 metros, porque era para transporte, né? Porque o transporte, um caminhão-troque para entrar nas fazendas não podia ser 12, 13 metros. Sim. E aí fomos fazendo esse trabalho. E quando eu entrei, quando começou o pivô, eu não fui o criador, obviamente. O pivô foi em 1954, 56, se não me recordo agora, o Frank Zibach desenvolveu isso aí, porque ele falou, por que eu vou ficar movimentando essa tubulação se eu posso fazer com que ele gire sozinho? Tá? Então ele criou uma estrutura aérea ancorada por um ponto central e girando 360 graus, ou setoriais. Por isso o pivô central. Eu até ouço o pessoal falar, tem um pivô linear. Não. Existe o pivô, existe o linear que caminha de maneira linear e tem um linear que pode ser pivotado. Então ele vai em linha reta, depois ele gira 180 graus e volta irrigando. Então, são coisas distintas. É a mesma coisa falar spray rotativo. Não existe. Existe o spray, a gente vai falar sobre essas tecnologias. Mas voltando lá atrás, foi interessante porque começou-se na época, havia um interesse e algumas regiões do Brasil já trabalhavam com pivô. Bahia foi uma delas. Os primeiros chegaram lá por volta de 88, 90, talvez alguns um pouquinho antes, para a cultura de feijão na região, mas eram umas estruturas. A Carborundo trabalhava com isso, a As Brasil trabalhava, a Dantas, que copiou o pivô da Carborundo, começou a trabalhar também. Depois surgiram outras. Em 86, por exemplo, tinha lá, eu falei 88, começou de primeiro, não, em 82. Aí surgiu, nós tínhamos lá 41 marcas de pivô na época. Todas faleceram. Hoje já tem mais 24 de novo. Tá? Então é uma onda. E aí o pessoal começou a perceber que era uma possibilidade de você produzir em épocas que não chovia. Porque a Bahia, principalmente, você tinha bem definido 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Tá? Hoje mudou um pouquinho, mas está voltando de novo, que isso é cíclico. Sim. Tá? E na época que... Eu lembro quando eu montei minha empresa de consultoria, eu fazia projetos, às vezes sentava lá, os clientes iam à minha sala, ficava horas conversando, e no final eles falaram, muito obrigado, doutor Cláudio, que eu não vou por irrigação nunca. E o outro falou, não, eu realmente vou investir, porque eu mostrava para eles. Se ele era já um produtor de agricultura de sequeiro, que dependia de chuva, ele passava uma época do ano que ele podia trabalhar os dados, ou viajar e tal, e iria produzir na época da chuva. Falei, com irrigação são 365 dias do ano. Se você não está irrigando, às vezes está precisando aplicar um fertilizante, um defensivo. Sim. Então você tem que ter estrutura dentro da fazenda preparada para atender isso aí. E aí foi evoluindo, surgiram as marcas, umas saíram do mercado, e aí os emissores eram bem precários. Aí começou, a Senegal entrou com a tecnologia forte, a Nelson também, e começou a trabalhar. A Fabrimar até um certo ponto foi com os produtos, depois eles foram vendidos, saíram do mercado. Mas aí já começou o pessoal perceber que a evolução tecnológica dos emissores, que nós chamamos, é aspersor porque asperge a água, joga água como se fosse uma chuva. E se fosse um gotejador, era fosse gotejamento, era gotejador, aplicação pontual de água. Sim. Ou tem a inundação, tem sucos de infiltração, mas vamos falar aqui da irrigação por aspersão, basicamente em pivô, que foi todo o meu enfoque. Em pivô e convencional, trabalho, maior parte do tempo. Muito embora tenha feito vários projetos de gotejamento também, microaspersão. Bom, então isso foi evoluindo muito e nós temos percebido que daquela época que era tão precário para que chegou hoje evoluiu muito. Já tem. Aí começaram a surgir as empresas, o pessoal começou a se interessar um pouquinho mais por irrigação, as universidades começaram também a preparar um pouco mais o pessoal, os técnicos, né? Hoje tem muita garotada para o campo, tentando fazer um manejo, um gerenciamento de uso da água e com os resultados fantásticos. O cara está perdido lá no campo, ele botou aquela geringonça toda, joga água, qualquer máquina joga água. Eu costumo dizer que se você subir lá e pegar uma mangueirinha, também joga água. Mas aquela água que você coloque, que ela deva ser colocada no lugar certo, na hora certa, o que é a definição de irrigação? É isso aqui, ó. Irrigação nada mais é do que você repor à planta a água que não foi provida pela natureza. Na hora certa, na quantidade certa e no lugar certo. Então não adianta, e eu me assusto um pouco que alguns equipamentos hoje são muito grandes, equipamento de 300, 350 hectares, com uma intensidade de prestação absurdamente alta, porque você aplica uma lâmina. Lâmina é
aquela água que ficou, altura de água, litro por metro quadrado. Intensidade é a água que passou na largura molhada pelo aspersor. E você pega esses equipamentos muito grandes, com lâmina de 10, 12 milímetros por dia, pode dar chuva de 250, 280 milímetros por hora. Isso é uma tromba d'água. Essa água não fica em lugar nenhum. Se for um solo muito arenoso, que você tem lá no Mato Grosso, aquela água perde por percolação profunda, não fica onde ela foi designada a ficar, você entendeu? Sim. Então, a briga nossa por irrigação, por isso que eu continuo ainda com esse tesão por irrigação, é mostrar que você pode aplicar essa água, de repor essa água à planta, onde realmente ela precisa ficar. Aí eu chamo de eficiência de uso do insumo água, que é muito cara a água, muito cara. E cada vez mais cara ainda, porque vai haver uma competição muito grande, né? Então, dentro dessa parte, eu falo muito pela Bahia, porque eu convivi mais lá, mas você vai para o Mato Grosso, é a mesma coisa. A Bahia tem uma benesse enorme, que é o aquífero Urucuia, agora descobriram. E eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro não, porque quando eu estava lá tinha o pivô do Luiz Ricardi, que já tinha um pocinho de 200 metros por hora, o Íris Basso tinha lá 2 poços, e mais um outro tinha perfurado. Eu comecei a perfurar os primeiros, que era lá na fazenda do pai do seu Milton Senna, os primeiros poços realmente furados, com uma coisa mais tecnológica, para a gente que acabou dimensionando, e está lá funcionando até hoje. E hoje não, hoje já você deve ter lá uns 300 poços ou mais na região. Cresceu muito a área. Desculpa. Não, e cresceu. A agricultura entrou lá, o algodão entrou forte. Eu brigava na época que eles irrigaram algodão, ninguém queria ouvir. Hoje todo mundo irriga algodão e com produtividades absurdas. Sim. Você está entrando com sorgo muito forte, ainda alguns com feijão, alguns com trigo na região. E aí vai para o Mato Grosso afora com essas culturas todas. Sim. E aquela região de Barreiras, né, oeste da Bahia, ali é uma região que você pega comparação com o Mato Grosso é uma região que sempre teve muito de sequeiro e pouquíssima área irrigada em comparação com a quantidade de área. É que no Mato Grosso chove um pouco melhor. Exato. Então isso não estimula muito a se investir em irrigação. Hoje os caras estão percebendo que ao invés de ficar comprando muita terra, cada um tem o direito de fazer o que quer. Se ele passar a investir um pouquinho mais tecnologia, com menos área, ele consegue produzir mais. Exato. Tá? E já há muitos produtores que estão pensando dessa maneira, os menores. Aí tem os grandes investidores, né? Você pega aí grupos enormes, botando 40, 50, 80 pivôs. Não tem pecado nenhum. Desde que faça as coisas corretamente, é o caminho. Exato. E está certo mesmo. Que o país é uma fronteira agrícola absurda. Pena que não é enxergado pelos que estão administrando da maneira correta. Exato. Mas nós somos crentes. Vamos dizer que ainda vai chegar a hora que esse brasileiro vai sorrir. Estou fazendo as coisas direitinho. Tem que ser otimista. E Polegar, uma outra coisa que acho que é interessante você falar, né? Porque assim, você falar de irrigação na década de 70, 80, devia ser uma tecnologia muito disruptiva para a época, né? Assim, da maneira como era a agricultura feita na década de 70, 80, né? Ainda hoje, quando você fala em irrigação, você tem um processo de decisão para a adoção dessa tecnologia que não passa só pela parte técnica, né? Tem um monte de coisa envolvida nesse processo, né? Como que você enxerga, assim, quais são o perfil do produtor que você percebe que ao longo dos anos vem adotando esse tipo de tecnologia? Existem os pequenos... O que é gostoso de se ver hoje é que se você falasse em 70, 80... o produtor rural, o filho do produtor rural queria fugir da roça, meu filho. Porque ele não via oportunidade de continuar lá e fazendo a vida dele lá dentro. Você não tinha internet. Celular, eu usei lá aquele tijolão. Às vezes quando estava fazendo para pegar, tinha que subir no pivô lá para poder falar e era difícil. As fazendas tinham radiocomando para poder falar. Então você não tinha nada dessa informação. Então o custo da informação era absurdamente alto para chegar. Aí isso foi evoluindo tal, com a entrada da internet, foi um ganho enorme. Hoje o cara está lá na fazenda dele, tem tudo lá dentro da fazenda, não precisa ir para a cidade, tem tudo. Então o cara tem um conforto enorme com ar-condicionado, com as caminhonetes que pode ir para qualquer lugar, pode acessar, tá no YouTube, no Instagram, pode estar... Eu estou na época ainda do Orkut, lá que não tem mais, mas hoje já está vendo, tem muitas informações. Mas aí o que você me fez uma pergunta interessante. Esse produtor que já começou, que acreditou em irrigação lá atrás, alguns desistiram porque não conseguiram acompanhar, porque é difícil. Mas daí começou a entrar um outro nível de produtor. E os filhos dos produtores começaram a entrar. Aí os pais falaram, opa, eu estou no caminho certo, porque eu estou trazendo a minha geração, a geração que eu criei
para a área rural. Agora, para você investir em irrigação é complicado, porque você depende de meio ambiente, depende de água, você tem a Agência Nacional de Águas que controla a nacional e tem as agências locais que monitoram, mas você tem que ter licença. Às vezes, para colocar um pivô, o cara fala, não, eu vou pôr um pivô. Às vezes leva 4 ou 5 anos para ter todas as licenças. Tem tudo certinho, né? E aí vem uma outra dificuldade. Na hora que o cara fez o projeto dele, acompanhou tudo certinho, aí eu sinto também as revendas. De repente, na hora de negociar, vem outro lá, dá um desconto aí de alguns reais a menos e vai optar por o cara fica desesperado. Então, a vida de quem fornece equipamento de irrigação não é fácil. Só que os componentes também para o sistema de irrigação evoluíram muito. Hoje você consegue ter um pivô central caminhando de maneira linear. Antes eu lembro que eu fazia os ensaios de distribuição de água com os copinhos, seguindo normas. Aquele copinho que ficava próximo das primeiras torres, às vezes ficava 1 minuto e meio, 2 minutos jogando água, mas dava um volume absurdo. E lá na ponta passava tão rápido, né? Você falava, puta, tá uma desgraça essa distribuição. Não. O mapa estava dimensionado, o mapa de aspersores e bocais estava dimensionado correto. Mas a maneira como o equipamento andava estava errada. Sim. Então se formava faixas úmidas e faixas secas, faixa úmida e faixa seca. Hoje isso aí você já praticamente controlou tudo, né? E hoje já tem um controle mais, já tem sensores, o pessoal já usa mais sensor. Eu lembro que eu trouxe, as primeiras estações meteorológicas, eu trouxe 2 da Davis para um cliente do Mato Grosso e aqui em São Paulo, que ele quis e eu acabei trazendo para ele. Hoje não, hoje tem 3 ou 4 fabricantes aí que estão monitorando, e sensores de solo, com sondas. Então hoje evoluiu muito. Realmente hoje, para o cliente que está no campo, se ele quiser, ele tem todo um conforto de ser bem atendido para aqueles. É que o que nós precisamos é preparar mais o cara que sai da universidade. E acho que ali tem uma falha grande. A universidade ainda não está sendo capaz de preparar esse aluno para ir para o campo e fazer o trabalho. E tem um outro também, você sabe disso, tem uma geração que eu sinto que quer ficar dentro do escritório. Tá? Isso é ruim. Tá? Eu, em 1994, 95, eu terminei o doutorado, eu era o único no Brasil com doutorado que estava no campo. Os que tinham feito doutorado estavam dentro do Instituto de Pesquisa, da universidade e tal. Então você não precisa fazer doutorado para ir para o campo? Não, mas eu tinha uma bagagem já diferente, porque eu tinha aprendido como é que o campo funcionava e estava vivendo. Isso aí deu uma bagagem muito grande. E tenho acompanhado e tenho ficado satisfeito com a evolução que está tendo. Mas ainda falta muito. Sim. Falta muito. Ainda tem muita coisa mal divulgada, muita promessa feita que não é a verdade, precisa tomar um cuidado com isso. Mas já tem muita coisa boa no mercado. Legal. E Doc, você falou uma coisa muito interessante aí, né? Assim, eu tenho percebido muito profissionais que foram para o mercado, né? Depois de sair da faculdade e tal, e fizeram mais ou menos o que você fez, né? De voltar para fazer um mestrado, ou até mesmo um doutorado, ou até mesmo aquele que saiu direto e fizeram mestrado, doutorado, pensando que uma vez fosse ser professor ou pesquisador e daqui a pouco tá no mercado e, né, fazendo o que basicamente que você fez a vida inteira ali. Esse é um perfil também do profissional que tem mudado bastante, né? Assim, hoje um profissional com mestrado, doutorado, antigamente era o cara, vai ser professor e tal. Hoje não necessariamente, né? Existe mercado para esses profissionais, né? Se tiver vontade, esse mercado agrícola e a agricultura que levou ao crescimento das cidades. Isso. A agricultura foi para o Mato Grosso. E tem uma contribuição enorme dos gaúchos que se apertaram lá nas pequenas propriedades e tal, e foram e se aventuraram. Não é para qualquer um, não. Então eles se aventuraram, aí foram os paranaenses, os paulistas também depois foram. E essas regiões, você vai para Sinop hoje, Sorriso, Lucas do Rio Verde, aquelas são cidades monstruosas, com uma tecnologia enorme. Portanto, você não deve a lugar nenhum, até melhor viver lá do que dentro desses grandes centros. Sem dúvida. Mas por quê? Graças à agricultura. Mas ele levou a indústria branca, né? Refrigerador, a máquina lavar, levou tudo. E levou a indústria automobilística junto, e foi tudo, né? E agora a parte de serviços. Serviço está indo forte, que é a nova fase. Serviço é o que vai ser, aqui vai. Isso foi Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, está sendo Piauí. Piauí é a nova fronteira, aquilo é um absurdo. Tá? O meio da Bahia, Barra, Baixio do Irecê, está todo mundo pensando em ir lá. Lá precisa ter um pouquinho mais de capacidade tecnológica, porque lá os solos são complicados, tá? Mas é bom, porque o que quer dizer? Tem mercado. Então esse pessoal que está saindo da universidade, se quiser seguir irrigação, e eu recomendo que siga, que é uma área que leva a tudo, né? Porque quem mexe com irrigação, ele tem que conhecer fisiologia vegetal. Isso, exato. Porque
Às vezes o cara fala, está muito voltado para a engenharia, mas precisa tomar cuidado, porque a engenharia está atrelada à fisiologia. Você está mexendo com um ser vivo, que é a planta. Eles têm que entender de solos também, como é que a água se comporta dentro do solo, como é que ela armazena, como é que ela se transloca, tá? As diferenças de região e tudo mais. Você tem que entender de clima, né? Como é que é a demanda, como é que eu faço. E tem que entender a cultura, né? Mas mais importante, sem cortar, quem é o ser humano que está lá? Eu ia falar exatamente isso. Não, é que o pessoal às vezes que esquece, porque eu costumava dizer que nós fazemos um trabalho meio de psicologia. Eu tinha que enxergar quem era o cliente, né? Como é que ele vai enxergar? E será que ele vai ter capacidade? Não por falta de capacidade, ele está preparado para trabalhar com irrigação? É diferente. Sim. A agricultura já é assim, na hora que você mexe com irrigação, o horizonte muda. Exato. E muda muito. Eu ia brincar justamente com isso aí, o Polegar, porque é o seguinte, cara, a tecnologia... ela vai evoluir, vai continuar evoluindo. E a indústria está trabalhando, a universidade está trabalhando. Então. Tudo certo. Agora, uma coisa que é a mesma coisa de 20, 30, 40, 50 anos atrás é gente, né, cara? Gente. Porque, assim, igual você estava comentando, você vai trabalhar 365 dias no ano com o sistema de irrigação na sua fazenda. Tem produtor que não vai querer fazer isso porque não tem funcionário, ou porque... né, não é o perfil dele, agora vai ter produtor que vai querer fazer isso. E é muito de perfil, né? Eu costumo dizer, eu fiz isso quando eu trabalhava com consultor, eu costumo dizer assessoria técnica. Eu tive uma definição, eu vou contar aqui a definição que o Roberto Barreto falou pro filho dele, numa sala lá da fazenda, eu estou falando em 93, 94. E aí, filhão, o que você vai fazer? Não, vou dar consulta, vou ser consultor. Ele falava meio cantado. É? Consultor? É igual o doutor Cláudio. Sabe qual a definição de consultor, filhão? Consultor é aquele filho da puta que vai na tua fazenda, caga um monte de regra lá, você se fudendo lá e vai embora. Eu gravei, falei, nunca vou me chamar de consultor, é um assessor técnico, você tem que ir no campo. Tá? Sim. E eu tinha essa filosofia, e tenho essa filosofia, talvez por eu ter vindo do campo. E quando eu montei a CENIG, a filosofia era essa, e com a Nelson também foi a mesma coisa, e vou continuar assim. Eu acho que qual que é a razão de ser e quem fornece algum produto para agricultura? Eu estou falando em agricultura, mas em qualquer área é a mesma. Sim. É o cliente final. Ele é a razão de ser do sucesso da tua marca, o do teu trabalho. Então, se você não souber enxergar esse cliente final e não for lá e atendê-lo, não adianta vender. Porque vender produtos pode vender, você vende pela internet, qualquer coisa, mas colocar algo que vai ajudá-lo a resolver um problema, porque ele está chamando que tem um problema. Sim. Eu não consigo produzir se eu não irrigar, então é um problema para ele, então vai tentar irrigar. Eu não estou conseguindo porque fazer a fertilização correta, ou o meu solo aqui não permite. Então ele vai buscar um técnico competente para isso, um assessor técnico competente para isso. Então esse cara tem que enxergar quem é a razão de ser dele, é o cliente final, sempre. Então nunca esqueça do teu cliente final. Se você esquecê-lo, você morreu tecnicamente. Essa é uma mensagem interessante. Legal, muito bom, muito bom. E, Polegar, indo para um outro rumo aqui, mas não muito diferente, né? Quando a gente fala de água, assim, a gente vive num momento da nossa sociedade que é super difícil a gente conciliar numa mesma frase sustentabilidade e agricultura, né? Acabou parecendo que são coisas diferentes, mas no fim do dia, a hora que a gente começa a estudar, a gente vê que são super complementares, né? Quando a gente fala de irrigação, o pessoal começa a falar, não, mas vai fazer o Brasil vai gastar água, isso, aquilo, blá, blá, blá. Como que você, por ter trabalhado tanto tempo ainda, trabalhando muito tempo nessa área, cara, como que você fala sobre isso, assim? Isso é interessante, e eu gosto de citar aqui meu amigo Lineu Rodrigues da Embrapa, do CPAC Cerrados, e ele está fazendo um trabalho interessante, ele divulga, é um defensor realmente da água, e está fazendo um trabalho interessante mostrando o que é o uso da água. É que, infelizmente, nós não soubemos trabalhar o nosso trabalho com a mídia de maneira geral, né? Então ficou uma distância muito grande entre o que é divulgado e o que é a realidade. Se falar a irrigação gasta água, não, precisa tomar um cuidado, ela não gasta. Ela faz uso do insumo água que não vai ser perdido, ele vai ser aproveitado e vai voltar de outras maneiras. É que parece que as pessoas não lembram, né, do ciclo. É cíclico. Enfim. Mas mais do que isso, a agricultura consome 70%. Não, ela está sendo regenerada, está fazendo. Quando você coloca uma cultura no campo, na verdade ela cria água, ela faz com que aquilo seja aproveitado. E mesmo no oeste da Bahia, que aquilo lá é um filtro enorme, aquele areião lá, vai para baixo, realimenta o lençol e volta. Mas eu acho que o erro está no nosso. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que
também não está totalmente errado quando você fala que gasta água, porque o que tem de projeto dimensionado assim, de uma maneira absurda, e às vezes o cara passa na rodovia e vê aquilo lá e fala, que água. Mas ninguém foi lá mostrar para ele que o uso daquela água é tão pequeno perto daquela área que ele está trabalhando e dando o resultado final e criando o insumo água de novo. Então, o que precisa ser trabalhado é exatamente isso. Você mostrar que irrigação é sustentável. Quando se fala em irrigação, voltando de novo. No conceito. No conceito, é colocar água na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo. Se você fizer isso, você está economizando água. Mas se você jogar aleatoriamente, jogando para o lençol freático, aquilo que não precisava ser jogado naquela hora, o escorrimento superficial, também esqueça. Aí você realmente não está errado quem está criticando o gasto da água. Sim. Mas irrigação não. Quando se fala em irrigação, e nós temos que pensar em irrigação como irrigação mesmo, aí não. Aí é um benefício que você está tendo usando o insumo água, que é o principal, é o translocador de nutrientes, é o que mantém a turgescência da planta, mantém ela ereta e tal. Então essa função tem que ser bem trabalhada. Mas bem colocado, a sustentabilidade é isso. Exato, exato. E, Polegar, outra coisa é a seguinte, assim, a gente... fala-se muito, né, dessa questão da irrigação e também esse processo de decisão, né? Hoje, pensando em como a gente trabalha o agro assim no Brasil de uma maneira geral, você que roda bastante, cara, qual que é o custo de não irrigar? Porque você falou aí, poxa, a gente consegue economizar a água, na verdade parece que a gente economiza a água, mas por quê? Porque, poxa, a gente utiliza melhor aquele insumo, né, que é a água, faz a planta crescer, enfim, produzir mais. Mas qual que é o custo de não irrigar? Interessante, eu costumo chamar que é um custo de oportunidade de quem já tem a propriedade rural. Se ele não tiver água disponível, aí vai ser complicado. Eu dou exemplo nosso. Eu tenho lá 11 hectares na minha querida Conchas, que eu não consigo irrigar, que eu não tenho água. E olha, é uma frustração para mim que sou da irrigação, mas não tem água. E uma água ainda salobra. Mas para quem já tem, é o custo de oportunidade que você tem. Se você não irrigar, você está deixando de usar aquele insumo de uma maneira correta e produzindo e tendo mais lucro naquela área que você tem. Então isso tem um custo, né? Agora, custo, se você pensar como despesa, aí é outra história, né? Você vai falar, quanto custa o hectare irrigado hoje por pivô central? Depende do tamanho do equipamento. Você pega equipamento pequeno, pode chegar a 30, a 35 mil reais por hectare hoje. Já chegou a 15. Mas se você pega um pivô grande e tal, você já chega aí por 20, 18 mil reais por hectare. Considerando implantado, com bomba, com motor e tal. Então isso tem um custo. Se você tem como financiar isso aí ou prover por um certo período, o resultado que você vai ter é óbvio que você vai ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia está um pouco complicado, porque os custos das commodities, nós produzimos muita commodity, estão uma situação deixando um pouquinho desconfortável. Mas é passageiro, eu acho, viu? Eu acho que é passageiro. Vai voltar de novo. Quem está pensando em investir em irrigação, é a hora de investir agora. Falar, vou para eu estar lá na frente preparado para ganhar dinheiro. Sim. E dá para ganhar dinheiro. E a agricultura, enfim, o que a gente mais fala aqui, a agricultura vem em ciclos, né, cara? Ciclos, então, assim, tem anos que vão ser ruins e espera-se que eles venham, mas depois vem os anos bons, né? E assim, eu lembro de ter um amigo, assim, um produtor, né? E ele tinha uma visão mais de mercado, assim, né? E ele, uma vez que o boi estava no preço top, né? Ele tinha lá uns animais e tal, agricultor também. E aí ele pegou e liquidou o rebanho, né? E o povo dos vizinhos tudo não entendia nada, né? Porque agora que o boi tá preso, o preço tá alto e tal. Então, quer dizer, na verdade ele liquidou o rebanho dele quando tava no momento bom, quando tava na baixa ele foi lá e comprou o dobro, né? Exatamente. Mas esse pensamento, muitas vezes, não passa pela cabeça do produtor comum. Porque não foi mostrado a ele isso. Exatamente. Se você parte para os grupos empresariais que estão investindo em agricultura irrigada hoje, eles já têm uma estrutura enorme, preparada. Exato. Você tem dentro da estrutura, você tem um financeiro, tem um RH, tem tudo. O pessoal está fazendo um estudo de mercado, onde é que eu vou colocar, o que eu vou produzir, que época eu vou produzir, compensa produzir isso? Não, vou partir para... Agora o produtor não, às vezes ele está amarrado aí a uma região que se produz feijão, produz milho, soja, não dá para mudar e não tem infraestrutura para receber aquilo. Você vai para a Bahia, estão lá em Paz, montando a estrutura agora para óleo, para DGE. Então você já começa a pensar diferente. Mas eu ia voltar até um pouquinho com a sustentabilidade. Obviamente você não vai pensar em botar pivô central, irrigando por cima com perdas potenciais de evaporação, mas você tem como minimizar isso. No Nordeste, por exemplo, apesar que dá até para colocar, se você colocar irrigando em sulcos, porque você pode, com pivô, irrigar em sulcos
trazendo água lá direto nele, que é o sistema LEPA, que nós chamamos, Low Energy Precision Application, que é colocar água exatamente no sistema radicular da planta. Mas daí você parte para sistemas que têm uma certa vantagem no uso da água, seria o sistema de gotejamento, tá? Irrigar melão, café se usa muito gotejamento. Quando você parte para grandes culturas, algodão, milho, soja, aí você tem que fazer com pivô mesmo, porque você tem umas áreas maiores, porque o custo, se botar gotejamento em áreas grandes, chega a 40, 50 mil por hectare. É difícil, que retorno você vai ter nesses custos dessas commodities? Não que não funcione, tá? Funciona. Mas você tem que tomar cuidado, porque eu costumo dizer, e essa é a minha filosofia de trabalho, eu costumo treinar o cara da fazenda. Não é menosprezar o nome, a gente chama de peão, o cara que está lá, mas é aquele que está fazendo a operacionalidade no campo. Porque se ele não estiver preparado, não adianta você ter uma tecnologia fantástica, um produto ótimo. Se aquele cara não é o gerente da fazenda, não é o diretor, não. É aquele do campo. Então esse é o trabalho que eu fazia, de assessoramento técnico. E isso tem que ser feito. E se você fizer isso, não há o que pague. No bom sentido. Você tem lucro. Exato. Porque ele está olhando, ele é seu olho, né? É seu braço que está lá no campo enxergando essa linha. Ô Polegar, para a gente quase ir para os finalmente aqui, você comentou muito dessa potencialidade, né, que o Brasil tem, especial que a gente fala em Brasil Central, aquela região do Mato Piba, ali tem muita coisa ainda para crescer, né, cara? O que na sua visão, o que pode impedir o crescimento nos próximos anos dos sistemas irrigados assim no Brasil? Eu acho que a agricultura é difícil segurar, mesmo com governos ruins, é difícil de você segurar. Porque seria uma loucura também você matar a agricultura, que é o que gera os recursos todos, para qualquer área. Até para os políticos roubarem, é gerado aí, e eles gostam disso. Mas a gente espera que isso aí mude. Mas essas regiões, quem está indo para essas regiões são os grupos, grandes grupos, tá? Você vê uma SLC, o Grupo Roqueto está lá na Bahia com batata. Quem esperava que fosse produzir batata no oeste da Bahia, em Cucos? Nossa. Então, Piauí, mesma coisa. A Insolo está lá, a Celeiro. Celeiro está investindo forte lá no oeste da Bahia. Saiu do Piauí, veio para a Bahia. Você tem a Cruzeiro do Sul. São grandes grupos estruturados que vão para fazer uma coisa séria. Mas mesmo assim, eles precisam de um assessoramento técnico de campo. Aquele cara que vai lá. Isso, eu acho que cabe à universidade preparar esse técnico e à indústria também preparar isso daí. Sim. Talvez um Senar da vida podia fazer esse trabalho, né? E eu estou partindo também para isso, para preparar esse pessoal para ir para o campo. Porque tem uma informação guardada e essa informação não servirá para nada se você morrer e não ficar para alguém, né? Você tem que difundir essa tecnologia. Não que você queira dizer que você é o dono do saber. Não, longe disso. Eu aprendo todo dia. E aprendo com o cara no campo. E aprendo com o aluno, tá? Mas eu ia falar justamente isso para você, Doc. Porque é o seguinte, você tem uma experiência que pouquíssimas pessoas no Brasil, quiçá do mundo, têm da vivência. Da vivência do Brasil. Né? Porque uma coisa é você fazer isso nos Estados Unidos, na Europa, blá, blá, blá. Ele é tudo pronto. Mas no Brasil tá tudo por fazer, né, cara? Então, assim, existe, de fato, eu concordo, uma deficiência da universidade, né, de formar, mas concorda comigo que também, talvez, é difícil para a universidade formar esse cara especificamente, difícil. Né? Então tem que ter gente igual você aí para poder ajudar essa galera, pô. Quando surgiu esse pessoal fazendo gerenciamento de uso da água, que eu costumo dizer, que é um gerenciamento do uso da água, é manejo. O que é manejo? É manejar a água por aqui, ali. Não, é gerenciar o uso dela, né? Ver a demanda que eu tenho aqui, como é que eu posso colocar, onde eu coloco, da maneira correta. E isso daí, realmente, cabe a nós, técnicos, passarmos a divulgar, a difundir isso aí. É que também existe um receio. O cara fala, eu vou passar informação, o cara vai ocupar o meu espaço. Esse medo não tem, não. Né? Estou aberto a cada um. De novo, não sou sabedor de tudo, mas tem uma bagagem que a gente pode transmitir. E eu ligo, às vezes o cara da concorrência minha ligava lá, passo essa informação com o maior prazer. Não tem problema nenhum, porque é um crescimento. Não é por irrigação que nós estamos brigando? Isso aí. Eu lembro que tempos atrás existia uma briga, gotejamento contra pivô. Falei, para com essa balela. É tudo irrigação, cara. Cada um vende a tua marca, defende a tua bandeira e o faça com dignidade, que é o mais importante. Se o cliente te respeitar, estiver satisfeito, ótimo, ele está feliz contigo. Então, para que essa briga? Vamos falar sobre irrigação. E essa é a meta minha, é falar por irrigação, até que um dia eu parta para o segundo andar. E você falou uma coisa legal, cara, que a gente sempre fala aqui, né? Porque é o seguinte, né? Essa ideia de ficar com uma ideia e você não poder falar e tal, é aquela a história de você troca pão, né? Se você eu tô com pão, você tá com pão, a gente troca pão, cada um fica com um, né? Mas se eu vou aqui, te dou uma ideia
e você me dá outra, cada um sai com 2. 2, cara. Então, pro setor... transferência do conhecimento. Exatamente. Aquilo que a gente fala que conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica. Né? Que acho que é um pouco do que a gente está tentando fazer até aqui nesse episódio. Eu agora, essa nova fase minha, também uma das metas é dar um pouquinho mais de treinamento. Isso, eu acho que é super importante, cara. Claro, eu não vou pôr do bolso para ir para lá, mas eu vou ter que, de alguma maneira, fazer com que crie essa demanda para treinamento para as revendas, dentro da universidade, mostrar o que é irrigação, que é isso que falta. E eu, por ter vindo um pouquinho antes desse mercado, tenho essa possibilidade de fazer isso. Já camelou bastante, né, Doc? Muito. Já passei dificuldade para burro. E pra gente ir pros finalmente quase aqui, o Polegar, seguinte, cara, a gente tem muitos produtores, né, e técnicos também, esse perfil que você tá falando, que ouvem o podcast aqui, que estão aqui. Provavelmente eles devem ter visto o título em alguma coisa da irrigação e tal, o cara se interessou, né? Pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, assim, vamos pensar no produtor, né? Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer hoje para pensar em um dia ter um sistema irrigado? O que ele tem que olhar hoje, assim? A pergunta é interessante. Depende da região que você está, você já tem pessoas e revendas preparadas. Procura uma revenda, converse, troca informação. Se precisar de mais informações, busque, seja na universidade, comece a ver um pouquinho mais o que é irrigação e tal. E ali em cima disso, naquela região que ele está, se não tiver um que possa responder, ele busca um pouquinho mais. Eu recebo muita consulta das pessoas querendo fazer, Tomazella, você faz um projeto. Eu não podia até outro dia, porque eu estava amarrado a uma marca. Eu falei, não é só o projeto, vamos conversar primeiro, vamos ver o que é irrigação, ver se você está apto a trabalhar com irrigação, se é isso que é o seu destino, porque a irrigação vai mudar a tua vida. Vai. E eu entendo que para melhor. Mas para alguns, de repente, vem a ser um sacrifício, um fardo aí que não quero que isso aconteça. Sim. Então ele tem que procurar se informar um pouquinho mais, ver o vizinho o que ele está fazendo. E às vezes ele tem um vizinho que está se dando muito bem lá com irrigação. Exato. E aí tem as várias opções, tem as várias marcas que ele pode trabalhar, os conceitos diferentes e tal. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Ele tem que buscar se informar, né? Legal. Em qualquer área, né? Quando você vai comprar um carro, você vai... achei bonito aquele carro, mas você vai buscar, né? Ver que marca que é. Aí o cara vai atrás das minúcias, dos detalhes. Vai comprar um trator, uma colhedora automotriz, alguma coisa. Porque não fala colheitadeira, ele fala colhedora automotriz. Então ele vai buscar. Então na irrigação é a mesma coisa. Fala, o que é? Isso serve? Isso me atende? Eu estou tendo ganhos, estou tendo desperdício, eu só tenho essa marca, esse produto. Vai atrás, converse. Até uma hora que ele vai estar com a cabeça formada e vai investir. Aí sim, o sucesso é garantido. É isso aí, muito bom. E também procurar aí a assessoria do nosso querido amigo Cláudio Tomazella. Estou aberto, depois vai divulgar aí meu nome. Estou aberto para conversar. Eu sou um cara muito aberto para conversar e vou tirar um sabáticozinho agora, uns 2, 3 meses aí, e depois eu vou voltar para o mercado forte. E dentro dessas linhas aí, uma assessoria técnica, treinamentos, preparo. A ideia é mais ou menos essa. Maravilha. Vamos ver aí o que vai. Já estou tendo muita gente procurando. Já deu certo. E, bom, primeiro de tudo, Polegar, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempo para vir aqui bater um papo, né? Eu acho que, eu tenho na minha convicção, né? Deus fala isso muito para mim, que assim, as coisas só acontecem no momento que tem que acontecer. Exatamente. A gente falou 2 anos atrás de gravar e tal, e não deu certo, e gravamos hoje. Então, apesar de eu correr aqui para burro dentro da fila, achar o lugar. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer esse episódio e, poxa, muito obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande por você, não só por ter fundado a República, mas pelo profissional que você é e o quão atuante você é, não só na República, na Exalc, mas enfim. A vida vai mostrando para gente os caminhos certos, tá? Isso aí. E Deus nos guia. E eu agradeço exatamente essa oportunidade de poder falar. Coincidentemente, voltando para uma fase que eu tenho um tesão enorme, que é a irrigação, mas eu agradeço imensamente e sucesso. O seu podcast já é um sucesso, tá? Graças a Deus. Então, bola para frente, vamos lá. Isso aí. E para quem quiser entrar em contato contigo, ver um pouco do seu conteúdo, onde que a gente pode te encontrar? Tá, eu vou passar o número do meu telefone particular. Vamos fazer o seguinte, passa um e-mail. É mais fácil, porque telefone às vezes não é complicado. O meu e-mail hoje é o ctairrig@uol.com.br. CTA era a minha empresa que eu trabalhava antes, eu fechei, mas mantive o e-mail. Tá certo. Tá? E rede social, as coisas assim? Eu tô no Instagram também, estou no Instagram, tô no LinkedIn. LinkedIn, tá? É só buscar.
Cláudio Tomazelli. O que estiver ao meu alcance, com o maior prazer. Muito tá? bom, muito bom. Tá bom? Muito bom. Obrigado. Doc, agora tem um último quadro aqui no nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Opa, vamos nessa lá. ou não? Vamos lá, se eu conseguir. Não, se eu quizar. Não tem pegadinha. Tá. Vou fazer algumas perguntas e você me responde a primeira coisa que vier à cabeça. Cláudio Tomazelli, qual que é a sua música antiga predileta? Rapaz, música antiga. Eu sei que você gosta, Eu sou fã dos diferentes gêneros, tá? Diferentes gêneros. Era muito fã de Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues, Ataúfo Alves, na moda sertaneja, que eu sou fã também. Não essas sertanejas universitárias agora, não, nem ouço. Porque não tem letra, música não tem raiz, mais nada. Música raiz. Tem um Carreiro, Tonico Tinoco, Liu e Léo, até Zilo Izar, Lourenço Lorival, então... Estamos bem servidos, bem servidos. E, cara, conta pra gente qual foi o lugar mais legal que você visitou. Meu Deus, eu, graças a Deus, cada lugar que eu fui, eu fiz várias amizades que perduram até hoje. Eu seria até ingrato falar o mais legal. Eu já rodei bastante. Rodei muito os Estados Unidos, vivenciei muito a agricultura americana, tenho uma boa bagagem, já tem muitos amigos lá dentro, tá? Portas abertas. E aqui no Brasil, rodei muito o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás. Só não fui ainda para a Amazônia, rodei. Então, cada lugar tem a sua especificidade, né? Eu acho que o Brasil é muito rico. É muito. Mas eu sou muito fã da Chapada Diamantina. Sim, na Bahia. Chapada Diamantina é um espetáculo. Vivi muito aquilo. Vivi 10 anos aquilo lá. É um lugar mágico, um lugar diferente. Legal. Traz você lá para cima. Show. E na cozinha, Doc, qual que é a sua especialidade? Eu tenho um fogão a lenha, eu tenho um Vitorello em casa que é fantástico. Tem Nesse modelo? Nesse modelo. Rapaz. É um Malamã. E eu gosto muito de fazer um assadinho e tal. Aí, não sou aquele baita cozinheiro, eu faço. Eu tenho a cozinha de dentro, fico com a minha esposa, quando ela faz, e eu de fora fica comigo. E está convidado para um dia lá para a gente fazer uma... Com certeza. E, Doc, tem algum livro que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar com a gente, cara? Cara, eu leio muito. Eu não teria agora um nome aqui, mas eu leio muito. Eu leio muita coisa técnica, muita coisa fora da técnica. Sim. Sabe? Eu procuro. Não sou muito aqueles livros de autoajuda, não. Que autoajuda você faz no dia a dia conversando. Eu não lembraria um agora, mas eu tenho muitos livros, eu leio direto, cara. Que bom. Leio direto, né? É isso aí. Em todos os gêneros, né? Sim. Desde seleções até... Bom demais. E, Doc, agora de fato para nós finalizar é o seguinte, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Para mim? Nunca desista dos seus sonhos. Importante. Não pode desistir, né, Doc? Desculpa. Imagina. Você vê, né? A gente conversou aqui hoje contamos sua história e ao mesmo tempo contamos a história da irrigação do Brasil, né? Então a gente tem muita coisa para oferecer. Tem muita coisa ainda para conversar. Nós ficaríamos aqui 4 ou 5 horas conversando. Eu sei que o teu tempo também muito bom. É isso. Mas legal, eu agradeço. Desculpa aí, foi uma emoção, porque é isso mesmo, os sonhos estão ali. Eles têm que ser... E a irrigação é realmente a minha linha. E homem tem que chorar assim, viu, Doc? Pra caralho. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor Polgar. Grande bichão. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é pra dar uma alegrada aí também no dia, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta. Né? Exatamente. E eu também uso lá em casa, porque eu gosto. Eu tenho irrigação no meu jardim, mas às vezes eu pego a mangueira e vou lá, porque nessa hora que você está enxergando o comportamento da planta, enxergando o solo e tal, você tem que vivenciar isso aí. E quem não fizer isso também não viveu. Você tem que botar o pé na grama. Muito bom, é isso aí. Feito. Obrigadão. Valeu, obrigado. Deu bom, hein? Deu bom, foi bom. E esse foi o episódio dessa semana, cara. Então, se você curtiu de verdade esse episódio, considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce quando você participa com a gente desse processo. Então, siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, e também acompanhe os episódios em vídeo no nosso canal do YouTube, beleza? Siga também as nossas redes sociais, só buscar por @agroresenha em todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Escreva também para contato@agroresenha.com.br para mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente adora receber ois. E entre também no nosso grupo do WhatsApp, lá tem mais de 300 pessoas que estão recebendo as nossas novidades direto da fonte, cara. E esse ano vai ter cada vez mais novidades ali dentro do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então, fico por aqui, até a próxima semana.